sua contribuição, quando você traz um alimento aqui. Eu gostaria que você prestasse atenção naquilo que nós fizemos agora, ontem, né, nosso último sábado, tá bom? Preste atenção em nome de Jesus. Estamos aqui na Pastoral da Criança realizando mais uma ação social, onde iremos distribuir cestas básicas e prestar outros serviços, como aferição de pressão e orientação em saúde para toda a comunidade ao redor da igreja e, para além disso, levando a Cristo para todas essas pessoas. E também oferecendo corte de cabelo gratuito aqui para a comunidade. Eu acho que o que estamos fazendo hoje aqui é o que Jesus Cristo fez. Amar o próximo, abençoar as vidas, sair das quatro paredes, fazer aquilo que o Senhor Jesus nos chamou para fazer. Entendemos que o que nos move aqui, a estar aqui nessa manhã, é o amor de Jesus Cristo. Além da gente trazer um pouco da palavra do Senhor, a gente pode cuidar mais ainda dessas pessoas, para que essas pessoas tenham uma melhoria de vida, uma melhor qualidade de vida, e assim a importância do atendimento humanizado, para que eles possam ver que a gente realmente se importa com eles, não somente passar um medicamento ou então somente atendê-los, não, mas que a gente realmente se importa com a vida deles. Não é só dar um alimento, uma vestimenta, ajudar com algum serviço, mas é encarar como se isso fosse realmente a gente ser instrumento e a vontade de Deus aqui na Terra. Essa é a importância do Ministério da Ação Social. Vidas se rendendo ao Senhor é o que nos faz prosseguir. Entenda, existe um amor, existe alguém que se importa com você, existe alguém que quer te ensinar a vencer as tuas batalhas, existe alguém que vai conduzir a sua vida, que quer conduzir a sua vida, que quer dar direção para a sua vida. Eu sou grato a Deus por ter essa oportunidade de estar passando isso para as pessoas. Lembrando que você pode contribuir para o Centro Social com a doação dos alimentos que nós já fazemos na nossa igreja. E também, se você possui alguma habilidade ou algum talento, procure os líderes do Centro Social ou a Central de Voluntários. Ser voluntário é isso. Recebemos algo de Deus para servir pessoas. Depois de tudo aquilo que Jesus fez por nós, só nos resta servir a Ele com excelência. Aplauda o Senhor Jesus mais forte. Aplauda o Senhor Jesus pela vida dos voluntários dessa igreja. Amém? São eles que fazem as coisas acontecerem aqui. São eles. Então eu louvo a Deus pela vida de cada voluntário dessa igreja. Que o Senhor os recompense, que o Senhor os abençoe. E foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Foi para isso que o Senhor Jesus te chamou. Nós temos uma missão nessa cidade. Sinta-se pertencente a essa missão. O Senhor te chamou. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: o Senhor te chamou. Ele nos chamou para pregar as boas novas, para falar do amor dele. Nós entendemos que o fim não é uma cesta básica. Nós podemos até estar doando uma cesta básica, né, fazendo ali com que aquela pessoa ela venha matar a sua fome. Mas nós entendemos que o que a pessoa mais precisa é saciar a sua fome espiritual. As pessoas precisam de Jesus, amém, queridos? As pessoas estão sedentas por Jesus. Elas precisam de Jesus. E você precisa se sentir pertencente a essa missão. Jesus, Ele te deu um dom, Ele te deu um talento. Não foi de forma aleatória. Não existe outra finalidade você receber um dom de Deus, um talento do Senhor, a não ser para servir a Deus. A melhor forma de servir a Deus é servindo pessoas. Se você entende isso, procure fazer parte desse exército da nossa igreja, de voluntários da nossa igreja. São eles que chegam cedo, que preparam tudo, são eles que fazem a roda girar, são eles que fazem as coisas acontecerem. Então eu gostaria que você mais uma vez aplaudisse a Jesus pela vida dos nossos voluntários. Não é nós, porque nós não merecemos nenhum tipo de reconhecimento. É o Senhor Jesus que tem nos levantado para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém, queridos? Há alguém nessa noite que nos visita pela primeira vez? Você está aqui pela primeira vez, faz um sinal assim para a gente conhecer. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe sua vida. Nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui nessa noite. Que Deus te abençoe.
Nós temos um QR Code aqui no telão, que é só você apontar o seu celular e você vai ser direcionado a um pequeno questionário e ali você vai preencher, colocar os seus dados e principalmente seu telefone, porque nós queremos entrar em contato com você. Se você não conseguir escanear, é só você levantar a sua mão, o voluntário vai até você, ele vai te entregar um cartãozinho e aí fica muito mais fácil, tá bom? Se você não conseguir aqui, ali do lado da igreja, ali ó, na parede, também tem esse QR Code. É só você apontar o seu celular antes de ir embora, tá bom? E aí a gente vai mandar uma mensagem para você, em nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo. Quem quer ouvir a palavra de Deus aí? Amém? Pega a sua Bíblia agora, levante ela bem alto para o céu. Deixa eu ver quem trouxe Bíblia aí, deixa eu ver. Eita Jesus. Cada dia mais está extinguindo, né, isso aqui, né? Mas levanta ela bem alto para o céu. E vamos declarar, fazer a nossa declaração, como sempre fazemos em todos os cultos, amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Queridos, hoje eu quero estar ministrando sobre um tema, e de forma muito rápida, assertiva. Eu quero ser muito rápido nessa noite, bem objetivo. Eu sei que quando eu falo isso, eu acabo me estendendo, mas hoje não é mentira não. Em nenhum momento foi mentira, a verdade é essa. Eu quero estar falando sobre maturidade espiritual. É o tema dessa ministração. E a pergunta que eu faço para você nessa noite, e você não precisa me responder, faça a sua análise introspectiva, é se você se considera uma pessoa madura espiritualmente falando. Você se considera uma pessoa madura espiritualmente falando? Quando se trata de maturidade, você se considera uma pessoa madura espiritualmente? Como eu disse, não precisa me responder, é uma pergunta que você deve fazer para si mesmo. E olhar para os teus posicionamentos, para a sua vida, como você tem agido diante de algumas situações, e se isso expressa a maturidade, essa busca pela maturidade. Hoje eu quero meditar sobre isso. Paulo, ele sempre falou sobre isso. Ele sempre falou sobre essa questão de amadurecer, e nós precisamos amadurecer. Eu já disse aqui uma vez, quero repetir, o desejo de Deus é ter filhos. Esse é o primeiro desejo de Deus, é ter filhos. E o segundo desejo de Deus é que esses filhos amadureçam, é ter filhos maduros. A maturidade vai nos blindar de muitas coisas, nos livrar de muitas coisas. A busca pela maturidade, a busca por esse crescimento vai nos livrar de muitas coisas que poderiam acontecer na nossa vida. A verdade é que a jornada cristã é um caminho ao amadurecimento. Nós precisamos amadurecer. E uma coisa que a gente precisa entender é que não existem atalhos. Existe um caminho para a maturidade, nós precisamos entrar por esse caminho. E esse caminho é de forma gradual. Nós vamos, de forma gradual, crescendo, como realmente num crescimento. Você nasce e você vai crescendo, você não continua como um bebê. Você nasce, você atravessa esse período, né, de recém-nascido, um bebê de 1 ano, vai crescendo, enfim. Então o crescimento também, a maturidade, ela vem, né, com esse crescimento, que nós precisamos buscar esse crescimento.
Uma coisa também que nós precisamos entender, que maturidade não tem a ver com idade, com os anos de vida. Já falei isso aqui e gostaria de repetir nessa noite. Tem muita gente que tem uma idade elevada, mas não tem maturidade. Eu estou falando de maturidade espiritual. Aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Esse processo é gradual. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim: nós estamos numa grande obra, meu irmão. O apóstolo Paulo, ele falava sobre isso. Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 6, ele diz: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, quando eu olho para esse versículo, eu vejo que nós estamos num caminho, nós estamos numa jornada que ainda não se concluiu. Todos nós precisamos amadurecer em alguma área da nossa vida, todos nós precisamos crescer em alguma área da nossa vida. Eu entendo que Deus ainda não concluiu a obra dele, a obra que ele tem na nossa vida, por isso nós precisamos seguir em frente. Não é para nós desistirmos, não é para nós pararmos, nós precisamos continuar. Persevere, não desista, se alegre por tudo que você viveu até aqui. Exalte ao Senhor por tudo que você viveu até aqui, porque não tenha dúvida, isso tem contribuído também para o teu crescimento. Então nós estamos nessa obra contínua, Deus está trabalhando na nossa vida, e a minha pergunta nessa noite é: como está o seu coração em relação a isso? Como está o seu coração em relação a esse crescimento? Você está disponível para deixar Deus trabalhar na sua vida? Será que realmente estamos disponíveis para deixar Deus trabalhar na nossa vida? Uma coisa é estar disposto, outra coisa é estar disponível, é deixar Deus trabalhar na nossa vida do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Paulo foi um homem que permitiu-se ser moldado por Deus. Paulo foi um homem que permitiu que Deus trabalhasse na vida dele e tirasse algumas coisas da vida dele, para que ele pudesse crescer. Paulo, ele foi esse homem que permitiu ser moldado por Deus, e a pergunta nessa noite é: será que nós temos permitido realmente Deus moldar a nossa vida? Será que nós reconhecemos realmente que estamos na mão do oleiro, e é Ele quem trabalha na nossa vida, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer? Será que nós temos a compreensão disso? Será que nós estamos disponíveis para deixar Deus fazer o que realmente Ele quer na nossa vida? Paulo foi alguém que permitiu o trabalhar de Jesus na sua vida. Ele era de um jeito, e agora ele estava dizendo: olha, eu não sou mais desse mesmo jeito. E a gente tem que ter essa percepção de que antes do encontro com Cristo era de um jeito, mas agora, a partir do encontro com o Senhor Jesus Cristo, é de outro jeito. Então olhe para o seu irmão e diga para ele assim: antes de Cristo de um jeito. Não, diga mais forte: antes de Cristo de um jeito, depois de Cristo de outro jeito. Isso é maturidade. Antigamente nós nos movíamos de uma forma, por exemplo, diante de coisas que nos aborrecem, nós muitas vezes agíamos de forma precipitada, nós muitas vezes brigávamos, e a partir do encontro com Cristo, isso precisa mudar. Se o seu temperamento é um temperamento explosivo, isso precisa mudar, isso precisa ser controlado. Eu resolvi as coisas de um jeito, eu não resolvo mais do jeito que eu resolvia antes de Cristo. Eu passo a resolver as coisas agora de um outro jeito. E é aqui que eu quero iniciar essa ministração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 11. Porque Paulo disse isso: eu era de uma forma, eu andava de uma forma, eu fui formado de um jeito, mas agora eu não sou mais.
Eu caminho de forma diferente. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 11. Ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Olha o que Paulo está dizendo. Eu era de um jeito e agora eu não sou mais. Eu caminhava de um jeito, mas agora eu não caminho mais. E se nós queremos crescer espiritualmente, e quando eu falar desse crescimento, entenda como esse crescimento espiritual, se nós queremos nos tornar pessoas maduras em Cristo, a gente vai precisar ter muita coragem. A gente vai ter que ter muita coragem diante de algumas situações. Por quê? Porque se a gente quiser vencer alguma coisa na nossa vida, em alguma área da nossa vida, a gente vai precisar ter coragem. A gente vai precisar realmente entender que a gente precisa sair do comodismo. Por isso precisa ter coragem, porque às vezes está muito cômodo a vida que a gente está levando, e aí a gente, no nosso mundinho, na nossa percepção, na nossa forma de pensar como menino, como Paulo disse aqui, a gente acha que está bom. Então muitas vezes a gente tem que ter uma coragem para sair do comodismo, porque a gente vai ter que se levantar muitas vezes da cadeira de vítima e ir para o lugar da oração, da adoração, da busca ao Senhor. Por quê? Porque não existe outra forma de você crescer a não ser por isso aqui. Não existe outra forma de você crescer a não ser se relacionando com o Pai. O Bruno nessa manhã pregava sobre paternidade, sobre ressignificar a paternidade. E eu até aconselho você depois a entrar lá no YouTube e ver essa ministração, porque foi muito forte o que foi falado aqui. Agora, como nós descobrimos isso? Como nós entendemos isso? Será que é maratonando uma série no Netflix? E nada contra você assistir uma série no Netflix. Será que é passando o dia inteiro na frente de um videogame? Não. Como nós iremos descobrir isso? Nós iremos descobrir isso através das Escrituras. Nós iremos descobrir isso quando nós mergulharmos na Bíblia Sagrada, quando nós nos posicionarmos. Nós precisamos nos posicionar, e muitas vezes, para esse crescimento acontecer na nossa vida, nós vamos precisar mudar algumas posturas na nossa vida. E isso dá trabalho. Isso precisa de coragem, mas coragem é o que Deus tem de sobra para te dar. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: meu irmão, Deus te trouxe aqui para te dar coragem. Coragem para quê, pastor Mário? Coragem para mudar. Coragem para fazer as coisas de forma diferente, para se posicionar de forma diferente diante algumas coisas. Porque não adianta eu dizer que quero algo na minha vida se eu não estou disposto a lutar por aquilo que eu quero. Quem consegue entender isso aqui? Não adianta eu dizer que quero uma mudança na minha vida se eu não estou disposto a lutar por essa mudança, se eu não estou disposto a sair dessa cadeira de vítima, se eu não estou disposto a me posicionar. A gente vê problema em todo mundo, mas muitas vezes o problema está em nós. Muitas vezes o problema está em nós. E a gente precisa entender isso, que essa mudança, que esse crescimento, essa maturidade vem de uma busca. Nós precisamos buscar. Buscar o quê? Buscar conhecer mais o Senhor. Buscar conhecer a sua palavra.
buscar conhecer aquilo que Ele tem para a minha vida, a vontade dEle para a minha vida. A realidade é que poucos se levantam realmente para lutar por aquilo que quer. Por quê, pastor Mário? Porque é mais cômodo viver no comodismo. É mais cômodo viver acomodado. Quer ver um exemplo? É mais cômodo, muitas vezes, você não buscar ser bem-sucedido em alguma área da sua vida e continuar sendo mal-sucedido em alguma área da sua vida. Por quê? Porque vai ter que lutar, vai ter que correr atrás, vai ter que muitas vezes romper com a preguiça, estudar, correr atrás de alguma coisa. É muito mais cômodo, e entenda isso que eu vou falar com muito carinho, ser um fracassado do que um corajoso. É muito mais cômodo continuar no lugar que a gente está do que ter coragem para lutar, para ir para cima, para vencer os desafios da fé, para vencer as dificuldades em oração. Porque fracasso por fracasso, entenda que se você não fizer nada, você já vai ser um fracassado. Se nós não fizermos nada na nossa vida, sem que Cristo realmente assuma esse lugar, essa prioridade na nossa vida, nós iremos fracassar em muitas áreas da nossa vida. Nós não iremos romper em muitas áreas da nossa vida. Então muitas vezes é mais fácil eu ser um covarde, e Deus não tem negócio com covarde. A gente vê isso ao longo da Bíblia. Deus sempre está falando comigo e com você, e através da palavra de Deus, que nós precisamos ser forte e corajoso, ir para cima, porque Ele tem mudanças extraordinárias para realizar na nossa vida. Então é muito melhor, muitas vezes, melhor não é, mas é muito mais cômodo muitas vezes para algumas pessoas se manter nesse lugar. Agora experimenta mudar, experimenta buscar esse caminho de mudança na tua vida. Decida estudar, decida buscar a Deus, consagrar mais a sua vida a Deus, decida servir a Deus com mais compromisso. Você vai ver que esse é um caminho muito mais difícil. Você vai ver que muitas vezes é um caminho muito solitário, porque por mais que a gente tenha pessoas ao nosso redor, existem coisas que nós iremos viver solo, só você e Deus, experiências que você só terá com Deus. Por mais que pessoas estejam ao seu lado, foi como no caso de Jacó. Jacó precisava de uma mudança. Jacó precisava mudança na sua vida, de mudança na sua vida. O que aconteceu? Ele teve que passar pelo Val de Jaboque, sozinho. Ele passou a família, ele passou aqueles que trabalhavam junto com ele, todo mundo passou. E ele teve que ficar sozinho, para lutar com o anjo, para lutar com o próprio Senhor, na verdade, que transformou a vida dele, mudou a vida dele por completo. E muitas vezes, para nós entrarmos nesse caminho de mudança, é um caminho solitário, mas não significa dizer que você está sozinho. Jesus está com você. A gente vê isso claramente, Jesus prometendo isso no capítulo de número 28 de Mateus: eu estarei com vocês todos os dias eu estarei com você. Então, qual é o nosso problema realmente? Por que muitas vezes não crescemos espiritualmente? Por que não alcançamos esses níveis de maturidade? Qual é o nosso problema realmente em escolher essa vida de maturidade, de crescimento? Primeiro, porque nós odiamos os conflitos. Nós não gostamos de ser confrontados. E para crescer, você vai ser confrontado. Para você crescer, muitas vezes, você vai ser confrontado. E você vai ser confrontado por isso aqui.
Você vai ser confrontado pela palavra de Deus. Às vezes você vai querer fazer alguma coisa, tomar uma decisão, na raiva, no impulso, no ódio. E aí vai vir a palavra de Deus falando para você, domínio próprio. Falando para você não agir de forma tal. E muitas vezes nós vamos ser confrontados quando nós decidimos nos posicionar em busca desse caminho de maturidade e crescimento. Porque se nós não decidirmos nos posicionar, a gente vai continuar na mesma. A sua vida vai continuar na mesma. Por isso nós precisamos romper com esse entendimento. Nós precisamos romper com coisas da nossa vida de que nós vivemos uma vida apenas normal. Não. Diga para o seu irmão, você não é normal, meu irmão. E quando eu falo isso, é no sentido espiritual. Nós não somos normais, por quê? Porque nem o nosso próprio Deus é normal. Ele não age na normalidade. O nosso Deus é um Deus sobrenatural. A Bíblia nos mostra ensinamentos sobrenaturais. A Bíblia nos ensina coisas que são sobrenaturais. Por isso nós não podemos agir apenas de forma normal. Nós não podemos conduzir a nossa vida ou caminhar nessa jornada apenas na perspectiva da normalidade. Não combina. Olha para o seu irmão e diga para ele assim, Deus é sobrenatural, meu irmão. Você não está servindo a um Deus que se move apenas no ordinário, na normalidade, não. Você serve um Deus que age no sobrenatural. Por isso não combina apenas entender as coisas como normais. Não, a gente precisa ter essa perspectiva de que Deus muitas vezes vai nos confrontar a nós olharmos para algumas situações e entender que aquilo não é normal, mas que existe algo espiritual por trás e que nós precisamos combater com maturidade, com perseverança, entendendo que o melhor caminho para a minha vida, por mais que seja uma escolha difícil, onde eu tenho que se levantar dessa cadeira de vítima, onde eu tenho que entender o meu papel no reino de Deus, eu preciso entrar por esse caminho. Mas qual é a segunda coisa? Porque é muito difícil escolher viver dessa forma, escolher viver, esse crescimento, a maturidade espiritual. Porque nós estamos mais preocupados em agradar pessoas do que estabelecer os propósitos de Deus na nossa vida. Nós muitas vezes estamos mais preocupados em agradar pessoas e muitas vezes nós abrimos mão do nosso propósito, do propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. A gente está mais preocupado com as pessoas. Nem o próprio Senhor Jesus se preocupou mais com as pessoas. Porque ser maduro, e eu vou explicar isso para você, ser maduro é entender que o propósito é a maior prioridade para a nossa vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Ser maduro é entender que a maior prioridade para a nossa vida é o propósito de Deus. O maior propósito de Jesus aqui na terra foi fazer a vontade do Pai. Jesus aqui na terra, quando ele passou, ele disse assim: olha, a minha comida é fazer a vontade do Pai, pois eu vim fazer a vontade do Pai. Propósito. Ele sabia por que ele estava aqui. Eu vim fazer a vontade do Pai. Eu não vim para agradar pessoas. Eu vim fazer a vontade do Pai. E Jesus entendia que ele, cumprindo o propósito,
as pessoas seriam abençoadas. Então, o propósito, a prioridade de Jesus era agradar o Pai, era estabelecer o propósito de Deus sobre a sua vida. Ele veio para cumprir a vontade do Pai, e cumprindo a vontade do Pai, as pessoas seriam abençoadas. Então, muitas vezes, para nós chegarmos nesse lugar de maturidade, entendermos esse lugar de maturidade, nós precisamos nos libertar da cultura de que achamos que temos que agradar todo mundo. Eu não sei se eu te frustro aqui nessa noite, mas você não vai agradar todo mundo. Nós não vamos agradar todo mundo. O que você precisa se preocupar é em cumprir o propósito de Deus na sua vida. E através disso, as pessoas vão ser abençoadas. Isso é maturidade. Maturidade é entender que eu preciso cumprir a vontade do Pai. E cumprindo o propósito de Deus, as pessoas que estão ao nosso redor são abençoadas. Então, qual tem sido a sua maior preocupação? Com o que você tem se preocupado? Num nível de qualificação de 1 a 10, vamos dizer assim. Com o que você tem mais se preocupado? Qual é a sua maior preocupação? É em agradar pessoas? É em continuar vivendo a tua vida do jeito que você está vivendo? Qual a tua maior preocupação? É não se preocupar com a vontade de Deus, aquilo que Ele tem para a sua vida? Qual é a sua maior preocupação? O quão maduro você é para entender que realizar o propósito de Deus para a sua vida precisa de prioridade. Você precisa priorizar. Nós precisamos priorizar. Então, diante disso, quero mostrar para vocês duas verdades apenas, para você entender isso. Maturidade, a primeira coisa, maturidade é uma decisão. Maturidade é uma decisão. Eu só vou crescer, eu só vou alcançar esse lugar, eu só vou entrar nesse lugar, nesse caminho, lembrando que estamos numa construção, se eu decidir. Olha o que Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Olha o que Paulo diz, ele deixou. Guarde essa palavra. Ele deixou. Repita comigo, deixar. Existem algumas coisas na nossa vida que, se nós queremos crescer, nós precisamos deixar. Paulo não diz que saiu dele como um passe de mágica, uma obra de mágica, não. Ele teve que deixar. Mas por que Paulo entendeu isso? Porque Paulo entendeu que ele precisava renovar a mente dele. Ele vai estar sempre falando sobre isso, sobre a renovação da mente. Paulo entendeu que ele precisava deixar. As coisas não vão sair assim de forma automática. Não, você precisa assumir a autorresponsabilidade. Você precisa entender que existem coisas na sua vida que só vão parar de acontecer se você deixar. Se você matar isso. Por exemplo, se você tem um problema com o pecado, e aí você continua indo em lugares que despertam gatilhos em você, que fazem você pecar, você vai continuar pecando. Agora, quando você entende isso e você sai desse lugar, você para de assistir coisas, você toma decisões radicais na sua vida, logo você está deixando. Você está deixando algumas coisas de lado. Ele teve que deixar algumas coisas. Ele olhou para dentro dele. E é isso que nós precisamos fazer. Olhar para dentro de nós e enxergar que existem áreas na nossa vida
que existem manias na nossa vida, que existem coisas na nossa vida que nós precisamos deixar, que nós precisamos tirar da nossa vida, que nós precisamos arrancar da nossa vida. E é uma decisão. Maturidade é uma decisão. É você entendendo através da palavra de Deus, renovando a sua mente, que existem coisas que precisam ser tiradas da sua vida, arrancadas, deixadas, comportamentos, posturas, coisas que estão intrínsecas dentro de você que precisam ser tiradas. E Paulo entendeu isso, ele deixou. Ele diz: olha, quando eu me tornei homem, e Paulo não está falando da idade dele, Paulo não está falando sobre isso, Paulo não está falando de quantos anos ele tinha, não, ele está dizendo: agora que eu encontrei a Cristo, eu preciso agir de forma diferente, eu preciso falar de forma diferente, eu preciso pensar de forma diferente, eu preciso raciocinar de forma diferente, porque antes eu era menino, antes eu não tive um encontro com Cristo, mas agora eu tive um encontro com Cristo, e eu preciso mudar a minha perspectiva, eu preciso mudar a minha forma de pensar. Antes eu olhava, por exemplo, para as tempestades como um menino, eu olhava para as tribulações como um menino, eu não conseguia enxergar que a tribulação produz, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Por quê? Porque eu era menino. Mas quando eu saio desse estágio, quando eu avanço na minha jornada cristã, eu passo a olhar as coisas numa outra perspectiva. Eu não vou sair da presença de Jesus porque eu estou passando por uma tribulação. Eu vou ressignificar coisas, como foi pregado aqui nessa manhã. Quando eu era menino, eu agia de forma impulsiva, mas agora que eu virei homem, que eu tive um encontro com Cristo, por mais que alguém me tenha feito mal, eu decido perdoar, porque eu não sou mais menino. Eu entendi que se eu não perdoar, eu vou ficar preso, eu vou carregar fardos que eu não precisaria carregar. Então, quando eu era menino, eu olhava para algumas situações como menino, eu me movia como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, mas a partir do encontro com Cristo, eu olho para o deserto, entendendo que esta é a escola de Deus na minha vida. Eu olho para as tribulações, entendendo que Deus está me moldando. Eu tenho a capacidade de entender que muitas vezes eu sou o próprio criador das minhas tempestades. Eu mesmo muitas vezes crio as minhas tempestades como Jonas criou. Quando Deus havia dado a ele um direcionamento, e ele foi para um direcionamento totalmente contrário, porque decidiu agir de uma forma diferente à vontade de Deus. Então eu reconheço que algumas coisas na minha vida são consequências das minhas más escolhas, consequências de atitudes precipitadas. Mas é o fim? Não, porque até nessa situação Deus pode agir na sua vida se você se posicionar diante dele. Até nessa situação Deus pode mudar. Então, quando eu era menino, eu pensava em abandonar Deus diante da dificuldade. Quantas pessoas deixaram de seguir a Cristo na pandemia? Quantas pessoas deixaram de servir ao Senhor por conta de um problema? Porque é assim que acontece. A gente está passando por um problema, a primeira coisa que a gente deixa é o servir a Cristo. A gente está passando por uma dificuldade, e o que a gente faz
eu deixo de servir, eu paro de servir. E quando eu falo de servir, é servir de forma equilibrada. Mas a primeira coisa que a gente tira da nossa lista é o servir. Não, eu vou ficar aqui sentadinho, eu vou ficar aqui quietinho no meu lugar, porque eu não quero mais isso para a minha vida. Mas entenda, não tem a ver com você, tem a ver com a graça de Deus na sua vida. É isso que você precisa entender. Tem muita gente, eu não sou capaz, eu não me sinto digno. E você nunca vai se sentir, porque não é sobre você, é sobre o que Jesus fez na nossa vida. É sobre o que Jesus fez na nossa vida. Mas não é nada disso, é sobre o que Jesus fez. E quem tem maturidade enxerga isso. Nós precisamos entrar por esse caminho. Quantas pessoas têm abandonado o chamado? Por quê? Porque são adultos por fora, mas crianças por dentro. E quando eu falo criança, não é criança no sentido de quando aquela canção diz, né, quero ser como criança. Não. Criança em infantilidade, em atitudes infantis. Não estou falando da criança na questão da simplicidade, da humildade. Não é isso. Mas muitas vezes pessoas são adultos por fora, mas crianças por dentro. Não cresce, não amadurece, a perspectiva é sempre a mesma, não muda o pensamento, não busca a renovação da mente, é sempre a mesma coisa. E aí começa a carregar um monte de coisa na sua vida, começa a pensar um monte de coisa, começa a viver um monte de coisa que não tem nada a ver com a vontade de Deus, começa a carregar coisas na sua vida. Por quê? Porque ainda é criança. Fardos desnecessários na sua vida. Porque mesmo envelhecendo fisicamente, não amadurece interiormente. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim: nós precisamos amadurecer, irmão. Paulo ele disse: olha, eu tive que deixar algumas coisas, eu tive que deixar alguns comportamentos ruins. Isso é autorresponsabilidade. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida, mas tem coisas que é você que precisa fazer, é você que precisa se posicionar. Se você está vendo que coisas estão te afastando de Deus, por que você continua fazendo? Se você está vendo que não vir à igreja está te fazendo mal, não servir, por que você continua? Porque se você está vendo algo na tua vida, você está vendo que você não está orando, que você não está buscando, que você não está fazendo ali o teu devocional, por que você não muda? Por quê? Paulo ele teve que deixar algumas coisas. O que te impede? O que nos impede de voltarmos para isso aqui? Quantas vezes você já leu isso aqui? Qual foi a última vez que você já leu isso aqui? Qual foi a última vez que você orou? Qual foi a última vez que você se relacionou com o seu pai? Qual foi a última vez? E eu estou falando de relacionamento, de se relacionar com Deus, de se relacionar com o seu pai. Porque é através desse relacionamento que algumas coisas vão cair na nossa vida. É através desse relacionamento que nós vamos enxergar que precisamos permanecer firmes diante das lutas, diante das dificuldades. Por quê? Porque o maduro, ele permanece firme independente da estação. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? O maduro, ele permanece firme independente da estação que ele está vivendo. A vida não é feita só de flores. Tem hora que você vai enfrentar o luto. Tem hora que você vai poder, em algum momento talvez, enfrentar o desemprego, a escassez, um problema, uma dificuldade. Mas o cristão maduro, ele permanece firme, independente da estação. Está nublado? Está ruim? O tempo está ruim? Eu continuo firme. Eu sei que em algum momento o sol vai brilhar.
Eu sei que em algum momento Jesus vai chegar. Eu sei que em algum momento Ele vai fazer na minha vida. Como Jó tinha essa convicção. Jó, ele tinha essa convicção. Eu vi um trecho rápido, um pastor falando sobre Jó. Satanás tentou tirar as bases de Jó, e a primeira coisa que Satanás ele fez para tentar destruir Jó foi acabar com o rebanho que ele tinha, acabar com aquilo que ele tinha, que ele usava para sacrificar, porque quando o inimigo ele tenta nos destruir, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é destruir as nossas bases, para que a gente não venha orar, para que a gente não venha buscar, para que a gente não venha clamar mais. E a primeira coisa, uma das primeiras coisas que Satanás tirou da vida de Jó foi os seus bois, o gado. Por quê? Porque ele usava para sacrificar. Porém, entretanto, diante daquela situação ruim, onde teve perca de filho, onde teve a mulher falando coisa para ele, Jó permaneceu firme. Jó continuou acreditando no seu Redentor, a ponto de ele dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive, e no tempo certo Ele vai se levantar em meu favor. Isso é maturidade, é permanecer firme, independente da estação, independente da dificuldade, independente do problema, eu permaneço firme. Qual é a segunda coisa, pastor? Maturidade é mudar o sistema. Maturidade é mudar o sistema. Existe um sistema aqui dentro. E Paulo ele disse assim, ó: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, a partir do encontro, deixei para trás as coisas de menino. Qual é o sistema, pastor Mário? Falar, pensar e entender. Falar, pensar e entender. Esse é o sistema. A forma de falar, a forma de pensar, a forma de entender as coisas. A partir do encontro com Cristo, isso precisa mudar. Na questão da fala, por exemplo. Quem já teve filho pequeno sabe. Eu já tive 2 bebezão. E a criança, ela não tem vergonha de falar. Quem já passou vergonha aí? Que a criança ela está ali no meio, ela fala o que ela está sentindo. Ela põe para fora aquilo que ela está sentindo e ela não está nem aí. Ela fala o que ela pensa. Mas maturidade é entender que nós não podemos agir como uma criança. Diferente de uma criança que fala de qualquer jeito, aquilo que vem na sua cabeça, de qualquer forma, não. O adulto, espiritualmente falando, maduro espiritualmente falando, ele fala o que precisa ser dito. Ele fala o que precisa ser dito. E por isso nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, porque o poder da vida, da morte, está no poder da língua. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Provérbios fala sobre isso. Provérbios 18, 21 fala sobre isso. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, do que a nossa boca mais fala? Do que você mais fala? O que você mais fala? Tem pessoas que são maledicentes. Tem pessoas que falam mal. A maledicência é falar mal de alguém. Tem pessoas que são maledicentes. Tem pessoas que só falam coisas ruins. O
que a sua boca mais fala? O que sai da sua boca? Morte ou vida? Morte ou vida? Bem ou mal? O que nós somos? Coveiros ou parteiros? Nós matamos ou geramos? Quem é você? Quem nós somos? Aquilo que nós falamos revela o nível de maturidade que nós temos. Aquilo que nós somos. A forma de pensar revela o nível de maturidade que nós temos. Tem pessoas que, por exemplo, são portadoras do caos, são profetas do caos, só fala coisa ruim. Tem pessoas, eu não sei se você tem essa impressão, vou abrir meu coração aqui para você. Tem pessoas que eu tenho medo até de receber uma mensagem no WhatsApp, porque só sabe reclamar, só sabe falar de caos, de problema, de dificuldade, de desgraça. Tem gente que só sabe apresentar o problema. Ô irmão, apresenta o problema, mas apresenta a solução também. Jesus quer te usar. Tem gente que só apresenta problema, crítica. Crítica por crítica não constrói nada. Não seja um crítico, seja alguém que libera palavras que vêm do Senhor Jesus Cristo, palavras de vida. Palavras de vida. Eu quero ser uma pessoa que recebe algo de Deus e entrego. Eu quero ser uma pessoa que quando eu mando uma mensagem no WhatsApp, as pessoas sejam abençoadas e elas recebam aquilo dizendo: nossa, que bênção, isso me trouxe ânimo, e não um profeta do caos. Não seja um profeta do caos. Tome cuidado com o seu falar. Deus te chamou para ser herdeiro, amém, querido? Bruno pregava sobre isso de manhã, e não para ser um escravo. Deus nos chamou para ser herdeiros, para ter uma mentalidade de herdeiro, a mentalidade de que existe um Pai que cuida de nós, que não nos abandona, que nos ama, que tem um monte de coisa preparada para nós, e nós precisamos ter essa mente madura, buscar essa renovação, para viver como herdeiro e não como escravo. Deus não quer que você viva como um escravo. Esse sistema muitas vezes pode até não te matar, mas também não vai, ou vai te impedir de você avançar. Esse sistema que está aí, que você precisa se libertar disso. E essa libertação começa por isso aqui, ó, renovação disso aqui, ó, a Bíblia aqui dentro, ó, Bíblia aqui dentro. Você precisa buscar. Muitas vezes você vai estar nesse lugar e o que você vai viver é uma vida cíclica. Não avança, não progride, não sai do lugar, porque você não tem buscado transformar a sua mente. Paulo falou sobre isso várias vezes. Transformai-vos pelo vosso entendimento. Ou seja, tudo começa pela forma que nós enxergamos a vida, a partir de uma visão do Evangelho, do nosso Deus. Tudo começa a partir de uma mudança, e essa mudança é de como nós enxergamos a coisa. Diga para o seu irmão assim: o Evangelho, diga mais forte, o Evangelho vem para mudar a maneira como nós enxergamos as coisas. O Evangelho vem para mudar a maneira como nós enxergamos as coisas. Não é só para você ter conhecimento, não. O Evangelho vem para mudar a minha vida e a sua vida na maneira como nós enxergamos a coisa.
Então, eu mudo ou eu não mudo esse sistema que está aqui dentro? Essa forma de pensar. Eu mudo ou não mudo? Eu me posiciono ou eu não me posiciono? Autorresponsabilidade. Pessoas vão te ajudar, sim, mas você precisa ter os seus encontros com Deus. Você não pode viver de uma fé terceirizada. Tem pessoas que usam outras pessoas como muleta. É o famoso crente 6 horas por mim. Mas ele não ora, ele não busca. Disciplina espiritual, irmão. Disciplina espiritual. É mais fácil alguém orar por mim. É mais fácil pedir para alguém. Existem decisões que você precisa tomar na sua vida. E você fica esperando alguém falar, e Deus já falou com você. Deus já falou o que você tem que fazer, você está com o seu coração duro, pedrificado. Porque às vezes a gente ouve tantas pessoas, tantas coisas, mas a gente deixa de ouvir isso aqui, ó, aquilo que Deus tem para falar para nós. O Evangelho vem para mudar a nossa maneira de enxergar a vida. Pastor, como eu mudo o sistema? Se relacionando com Deus. Não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito Santo de Deus. Zacarias fala sobre isso. Zacarias capítulo de número 4, versículo de número 6, ele diz: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força e nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Talvez essa ministração não seja o suficiente, eu creio que não é o suficiente para te amadurecer. Não é. Talvez o que eu estou pregando aqui vai te dar o start em algumas coisas, mas ela não é o suficiente para te amadurecer. Mas eu creio que o Espírito Santo tem poder, e a partir do relacionamento com Ele, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar as suas ações, Ele trará convicção de que eu e você somos uma obra nas mãos de Cristo, e Ele está trabalhando, porque aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, há de terminar. Se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, em nome de Jesus. Você curvasse sua cabeça, você começasse a falar com o seu Pai. Porque como eu disse, talvez essa pregação não seja o suficiente para te amadurecer, mas eu creio que o Espírito Santo ele pode fazer isso. Eu sei que o poder do Espírito Santo é algo sobrenatural. Como Lula disse aqui uma vez, eu sou alguém que fala apenas aos ouvidos, mas o Espírito é alguém que fala aos corações. E a minha oração é para que o Espírito Santo venha te tocar nessa noite, porque é através do Espírito que nós romperemos, é pelo Espírito Santo que nós nos moveremos, é pelo Espírito Santo que nós alcançaremos mais vidas, porque o Senhor quer usar você. Você é um instrumento nas mãos de Deus. É pelo Espírito Santo que comportamentos, posicionamentos vão ser mudados na sua vida. Coisas vão ser deixadas. E eu quero nessa noite pedir que você comece a pedir: Deus, arranca da minha vida
tira da minha vida. É através do Espírito Santo que você não vai mais praguejar. Quando todo mundo está praguejando, como Pedro fez quando se afastou de Jesus. É através do seu relacionamento com o Espírito Santo que você vai fugir de uma conversa onde estão falando mal de outras pessoas, e você não vai entrar por esse caminho, porque você está buscando crescer na presença de Deus. Você é alguém que vai apagar incêndios. Você é alguém que através do Espírito Santo não vai desistir quando outras pessoas estão desistindo, porque você crê que Deus é poderoso para mudar a tua história. Você crê que Deus é poderoso para mudar a sua vida, e isso é maturidade. Você vai entender que você é filho amado, como foi pregado nessa manhã. Você vai entender que você é filho, que você é filha, independente de como foi o teu relacionamento com o teu pai físico, biológico. Você começa a ver coisas que você não enxergava, que você não conseguia enxergar. E o que vai fazer a diferença aqui hoje é como você recebe isso. É como você, como essa terra, vai receber essa semente. Porque às vezes a gente está preocupado com performance. A gente foi treinado para amar a semente. A gente endeusa pregadores do YouTube. Eu não estou dizendo que você não tem que escutar, não é nada sobre isso, mas muitas vezes a gente endeusa pessoas, porque a gente está preocupado como a forma da semente vai ser falado, como vai ser propagado. Mas o que na verdade nós precisamos se preocupar é como o nosso solo, é como está o nosso coração. Por quê? Porque a palavra é a mesma, ela não mudou, e a diferença é como nós recebemos essa semente. A diferença é como nós recebemos isso. Será que somos um solo fértil? Será que temos recebido realmente a palavra de Deus no nosso coração, independente de quem está pregando aqui? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Como nós temos recebido isso. Comece a orar, comece a falar com Deus. Curva a sua cabeça. É uma oportunidade que você tem de se arrepender, de buscar fazer as coisas de maneira diferente. Você está preocupado com a sua justiça própria, porque alguém te feriu, porque alguém te machucou. Ei, seja sensível ao que o Espírito Santo está falando a você nessa noite. Em nome de Jesus, Deus quer te levar para esse lugar de maturidade. Deus quer te levar para esse lugar de maturidade. Quando você vai mudar? Quando você vai destruir esse sistema de falar, de pensar do jeito que você acha, do jeito que você pensa?
vontade de Deus para minha vida e para a sua vida é que nós venhamos crescer. Coloca para mim Efésios capítulo de número 13. Efésios capítulo de número 13 diz: dá para colocar? Aí, olha a preocupação de Paulo. Eu, Paulo, é o 13? Efésios capítulo de número 4, versículo de número 13. Aí, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento dos filhos de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Deus quer que você amadureça. Deus quer que você cresça. Não é o pastor Mário, não, é Cristo. Ele quer que você cresça. Ele quer que você mude algumas posturas, alguns posicionamentos que você não é capaz de mudar sozinho. Você precisa do auxílio do Espírito Santo. Você precisa da ajuda dele. Você precisa deixar que ele venha agir. A presença do Espírito Santo na nossa vida não tem a ver apenas com correr, com rodar, com se arrepiar. Tudo isso é muito bom. Eu venho desse meio. Pode até não parecer, mas eu sou pentecostal. Mas o que o Senhor quer fazer na tua vida é te ajudar a vencer coisas que você humanamente, de forma normal, nunca, jamais conseguiria vencer. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É conseguir perdoar quando o meu desejo é se vingar. É conseguir fazer alguma coisa de forma diferente. Quando o meu coração está falando para mim ir para um outro caminho. É isso que Deus quer fazer. É isso que o Evangelho quer fazer na sua vida. Mudança, mudança de mentalidade, renovação da mente. Libertação está aqui, ó. Renovação da sua mente. Quer ser liberto de alguma coisa? Renove a sua mente. Mas isso não vai acontecer enquanto você estiver prostrado, acomodado. Eu sei que isso não soa muito bem aos teus ouvidos, porque talvez o que você estava esperando hoje é que eu pregasse: Deus está liberando a casa própria para você, a chave do carro. Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer isso. Ele pode fazer, e pode fazer infinitamente mais do que você pensa e do que você imagina. Mas Deus está mais interessado em nos transformar, em nos mudar de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Maturidade é uma decisão, é uma escolha. Eu não sei como você chegou aqui, mas o que importa é como você vai sair daqui. Talvez você chegou aqui longe dos caminhos do Senhor. Você se afastou porque você pensou em tantas e tantas coisas. Esse sistema ficou martelando na tua cabeça. Você se afastou com tantas coisas. Hoje é noite de voltar. O filho pródigo, ele entendeu que ele precisava voltar. Chegou um momento da vida dele que ele entendeu que ele precisava voltar. Que ele entendeu que ele nunca deveria ter saído do lugar que ele estava, e ele voltou. Eu não sei como você, qual é a condição que você chegou aqui nessa noite, mas o que importa é como você vai sair.
Talvez você nunca aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador. Eu vim aqui nessa noite dizer para você que não existe coisa melhor. Jesus é tudo que você precisa. Há 24 anos atrás eu estava exatamente aí onde você estava. E mesmo sem entender, eu levantei as minhas mãos e falei: eu quero esse Jesus que esse pastor está pregando aí. Eu quero entregar a minha vida para Ele. E desde então, a minha vida tem sido transformada. Eu tenho buscado ir para esse lugar de maturidade, que é um caminho que nós precisamos percorrer. Deus tem trabalhado. Então o que importa hoje aqui é como você vai sair. Não tenha medo, não tenha vergonha de tomar uma decisão nessa noite. Em nome de Jesus, eu gostaria de fazer uma oração com você. Coloca a mão no seu coração, em nome de Jesus, e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu, arrependido, volto ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Eu quebro palavras malditas, coisas que foram lançadas contra a minha vida, na autoridade do nome de Jesus, porque é no nome de Jesus que as fortalezas são destruídas. É no nome de Jesus que as barreiras caem. É no nome de Jesus que nós avançamos. Por isso, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, faz um sinal assim para mim te conhecer. Primeira, segunda vez, isso. Você que levantou a mão, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Deixa eu orar por você. Jesus tem um novo começo para você. Jesus tem uma nova história para você. Isso, vem. Vem correndo hoje para Jesus. Ele tem um novo começo para você. Ele tem uma nova história para você. Ele tem uma nova vida para você. Não importa onde você está, hoje é dia de você se reconciliar. É dia de você entregar a sua vida para Jesus. É dia de você viver um novo começo, uma nova história. Isso, vem, filho. Você não deixou de ser filho, você não deixou de ser filha. Jesus continua te amando. Vem, o Pai está te chamando hoje. Vem pra cá, filho, vem, vem. Dá espaço aí, isso. Se há mais alguém, sai correndo, vem. Hoje é noite de novos começos. Ele tem uma nova vida para você. Ele tem uma nova história para você. Não resista, não. Se entregue. Baixa a guarda hoje. Baixa a guarda. Jesus quer mudar a tua história. Como sempre digo aqui, eu não estou pregando ausência de problema, ausência de dificuldade, não. A partir desse passo que vocês estão dando, as lutas vão estar aí diante de vocês. As dificuldades vão continuar aí. Mas a partir de hoje, vocês têm alguém que estará lutando as suas guerras, que estará te direcionando, te ajudando. A partir de hoje, a sua vida não é mais a mesma. Você está se posicionando. E eu peço que você continue, porque hoje é apenas o start. Vamos orar por essas vidas. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas que ouviram a Tua voz, que entenderam que existem coisas que precisam ser deixadas, e que ninguém pode fazer isso por elas. São elas que precisam fazer, são eles que precisam fazer. Eles entenderam, Pai, o poder da autorresponsabilidade. Eles entregam a vida a Ti, Pai. A minha oração é que o Senhor os guarde, os livre de todo mal, e que jamais, Senhor, a partir de hoje,
eles venham sair da tua presença. Eles venham continuar firmes. Eles venham continuar firmes na tua presença, independente das circunstâncias, independente do quadro, independente, Senhor, da necessidade, independente, Senhor, daquilo que eles estão vivendo. Seja o sustento, que o Senhor os abrace, que o Senhor os console, que o Senhor os ajude, que o Senhor os fortaleça. Seja tudo aquilo que eles precisam. Pessoas estão abraçando eles agora, mas que eles sintam-se abraçados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós abençoamos estas vidas, em nome de Jesus, amém. Queridos, olha aqui para mim um pouquinho, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo que aconteceu aqui tinha alguns objetivos, e dentre esses objetivos nós orávamos para que o Espírito Santo falasse ao coração de vocês, que vocês entregassem a vida de vocês para Jesus. A gente sempre ora por isso, sabe? A gente sempre ora por isso, para esse momento aqui. O que talvez vocês não sabiam é que a decisão de vocês hoje gerou uma festa lá no céu. E se tem festa no céu, tem que ter festa na terra também. Então a gente vai combinar uma coisa, a gente vai fazer uma festa aqui. A gente quer receber vocês, sintam-se abraçados. A gente vai combinar uma coisa, eu vou contar até 3 e no 3 vocês vão olhar para trás, porque vocês vão ser recebidos pela família Lagoinha, amém? Uma família de pessoas imperfeitas que serve o Deus perfeito, amém? Vamos lá, igreja? Dois, 3, seja bem-vindo à sua nova família em nome de Jesus. Pega suas mãos e declare isso em nome de Jesus. Diga, eu vaguei. E eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tem agora. Eu tenho você. Pai, leva os seus filhos na santa paz do Senhor. Guarda-os, livra-os de todo mal. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo.